Fala, meus queridinhos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos começar aí mais uma aula de história. Finalmente chegamos no tão aguardado momento, né, que todos esperam e aclamam, que é Segunda Guerra Mundial. Bom, vamos começar então aí falando, finalmente chegamos nela, né, e vamos começar a falar um pouquinho sobre os antecedentes, o comecinho da guerra e vamos ver até onde a gente consegue ir. Eu acredito eu que vai demorar aí umas 3, 4 aulinhas, umas 2, 3 aulinhas, para falar aí tudo que a gente tem para falar sobre a Segunda Guerra Mundial e depois começar a falar aí do pós-Segunda Guerra, né? E acredito eu que a gente não chega a entrar na Guerra Fria ainda, mas não necessariamente o nome Guerra Fria, mas o pós-Segunda Guerra e depois Guerra Fria. Bom, para a gente ter aí uma base, né, lembrar tudo que aconteceu até aqui, tudo de importante, a gente tem que lembrar lá. Primeira Guerra Mundial acaba em 1918. Quando acaba a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha assina o Tratado de Versalhes, onde ela é responsabilizada por tudo que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, e responsabilizada não só a culpa, mas todos os gastos dos outros países, todas as mortes e tudo mais, são responsabilidades, então, da Alemanha. Bom, então, com esse tratado aí, eles acabam aí quebrando a Alemanha, né? Não que não fosse culpada ou coisa do tipo, mas é um tratado aí que destrói a economia alemã e não só isso, né? Destrói todo o poder bélico, destrói o exército, destrói tudo e faz com que a Alemanha se torne um país muito pobre, economicamente falando, um país devastado pela guerra. Afinal, a guerra chega até lá e como a guerra chega até lá, ela é devastada, né? E não só isso. Outro ponto importante é que com a assinatura desse tratado aí a gente começa a ver certos indícios de revoltas que podem acontecer. A gente já viu isso inúmeras vezes na história e agora a gente vai ver de novo. Bom, pontos importantes para a gente aí, para ficar mais claro, ficar mais objetivo, além do tratado de Versalhes, tem toda a honra, né, dos alemães que são aí hostilizados, são como que eu posso dizer assim, sofrem um certo preconceito, né, por ser alemão, por estar participando da guerra e assim por diante. Uma represália muito forte dos franceses, né, os franceses aí começam a zombar muito da cara dos alemães e isso vai culminar em várias coisas. Uma das coisas que vão culminar, entre outros pontos, são as crescentes nacionalistas. A gente já viu isso, né, o período entre guerras. E o período entre guerras é fundamental para a gente entender a Segunda Guerra Mundial. Primeiro, crise econômica, então tá todo mundo aí pobre, um termo bem chulo, mas bem real. Tá todo mundo quebrado, tá todo mundo ferrado, não tem onde cair, morto, literalmente falando. E, bom, com isso, então, agravado aí junto com os regimes totalitários em ascensão, a gente vai ter aí o Hitler, né, prometendo, com um discurso de ódio, um discurso voltado aí ao nacionalismo alemão. Nós somos alemães, nós somos os melhores, nós precisamos fazer com que o mundo se curve para nós e não nós nos curvarmos para o mundo. Toda essa situação, dessa crise financeira, dos imigrantes, dos judeus que estão aqui na Alemanha, tudo isso ele começa a fazer esses discursos de ódio intolerantes, e ele sempre foi todo mundo sabia quem ele era. Não teve máscara, não teve nada. Ele foi eleito democraticamente
em inúmeros, como eu posso colocar, ele foi sempre eleito, né? Ele sempre teve grandes votações, grandes margens eleitorais e sempre vinculado, é muito importante se ressaltar, é sempre vinculado à extrema direita. Eles financiavam Hitler, sempre ligado à igreja. E bom, com todas essas ligações aí, ele foi tendo uma ascensão muito grande ao poder e com suas promessas, né, de trazer a economia de volta ativa da Alemanha, de fazer com que o povo alemão se reerguesse e assim por diante, acaba aí culminando que ele vai ser eleito. Ele sendo eleito, ele consegue fazer melhorias econômicas. Ele conseguindo fazer melhorias econômicas, ele consegue colocar dinheiro no bolso de todos, tanto do pobre, do rico, do médio, do alto. E quando ele faz isso, então ele tem aí uma carta branca para ele fazer o que ele bem entender. E aí que vai, a famosa assim, o início do sonho deu tudo errado. Então aí que vai dar realmente tudo errado pro mundo, né? Porque a gente tá falando aí de um período muito conturbado, né? A gente tá vendo aí esses líderes, né? Que tem uma oratória muito boa e acabam aí dominando todos, né? Não só as massas mais pobres, mas quanto as mais ricas também. E quando eles tomam o poder, é aí que começa a desandar o bolo de vez, né? Bom, para começo de conversa, eu acho que isso é o resuminho do resumo do resumo do resumo. Para a gente começar agora, vou passar os slides, vou mandando para vocês. Algumas coisas que eu vou falar não tem slide, como sempre, mas qualquer coisa vão anotando aí, pausa aí um pouco o vídeo, anota, faz umas anotações e vamos. Beleza? Então, ó, eu gosto de colocar esses slides assim, que nem eu sei o que eu tô falando, porque eu nunca sei quando que acaba. Bom, então, ó, uma comparação que vários autores fazem, vários historiadores fazem, é a Segunda Guerra Mundial, ela é continuação da Primeira. Então a gente vai ver então o Tratado de Versalhes, né, e três pontos principais aí do Tratado de Versalhes, três tópicos importantíssimos. A primeira é a anexação que foi feita da Alsácia-Lorena, ela não existe mais, tem que devolver. O pagamento da indenização aos vencedores, né, de 132 milhões de marcos. Não é o Marcos professor, tá? É outro tipo de Marcos, ok? Enfim. E restrições das forças armadas que não poderiam ultrapassar a 100 mil homens. Então, o exército alemão era barrado aí em 100 mil homens e não podia, se eu não me engano, não podia ter nenhuma indústria de armamento bélico, obviamente. Bom, prosseguindo. A gente vai ter aí, como outros fatores que antecedem a Segunda Guerra, uma divergência aí político-ideológica entre as nações europeias. Então, a gente tinha a União Soviética, a gente tinha o fascismo, a gente tinha o nazismo, o salaharanismo, entre outros tipos de governos, né? Alguns não totalitários, mas todos os governos estavam, de uma certa forma, caminhando muito, muito rente ao totalitarismo ali, mesmo os que não são considerados, né? O pacto anti-Comintern, que é entre a Alemanha e o Japão, que é um pacto anti-agressão dos dois, né? E outros tratados de não agressão que a gente vai ver entre Inglaterra e Alemanha, entre o eixo Roma-Berlim e entre a França e a União Soviética. Esses são alguns tratados de não agressão que vão ter e, bom, os alemães não foram muito bons em cumprir esses tratados aí de não agressão. Então, a gente tem a criação da Liga das Nações, né? Eu acho que já é um dos primeiros pontos. E então, a partir aí do ano de 1930, o desejo da expansão territorial de algumas potências começa a abalar o equilíbrio dessas nações. Então, a gente vai ver aí a partilha da África, naquela questão anterior,
um lugar ser maior, outro menor do que o outro, e assim por diante. Então, entre 1931 e 1938, vai ter uma série aí de invasões aí em diferentes países, Etiópia, Áustria, por algumas potências mundiais como Japão, Itália e Alemanha, então tava tipo assim, tudo muito prestes a acontecer. Como esses três países maravilhosos aí estavam doidos para fazer uma baguncinha na Califórnia, não era na Califórnia. Quem entendeu a referência entendeu, quem não entendeu o azar. Bom, como esses três países já estavam em certa aliança e estavam invadindo alguns países, estava tudo assim muito prestes a acontecer, já estava algo declarado. Tem um vídeo que eu vou mandar para vocês que é uma. Eu até coloco aqui se abusar hoje. É um vídeo bem tontinho que é um gurizinho que ele vai pegando as carteirinhas dos amigos e faz uma alusão aí ao Hitler querendo dominar tudo quanto é lugar. Bom, aqui tem um mapinha, né, pra gente poder entender a questão ali do, do Japão, né, o que o Japão estava olhando, o que não estava olhando, e aonde vai começar tudo a dar errado. Bom, o Japão e a China vão ter um certo atrito aí, é aí que vai ser a treta maior do Japão participar de tudo. É uma briga entre Japão e China que nunca deu muito certo. Bom, antes de começar ali o Hitler, eu vou falar um pouco, ok? Sobre a questão, de novo, aí, falar o mais claro possível para vocês sobre as causas da Segunda Guerra, o que vai acontecendo, o que vai sucedendo e assim por diante, até a eclosão dela. E depois eu continuo falando aí na questão do começo da Segunda Guerra, o Hitler e assim por diante. Bom, vamos lá. A Segunda Guerra Mundial, então, ela teve aí como grande causa, né, o expansionismo e o militarismo da Alemanha nazista, certo? Já havia esse nazismo aí, esse partido nazista já havia criado raízes, digamos assim, dentro da Alemanha. A postura da Alemanha, então, reflete diretamente a ideologia então, dos nazistas, que haviam então alcançado o poder em 1933, quando Hitler chega aí ao ápice, né, do seu cargo político antes de declarar a guerra. Essas ações dos nazistas resultavam aí, grande parte, na insatisfação de uma parte radicalizada da sociedade alemã, né, com o desfecho da Primeira Guerra. Então, esse sentimento de vergonha, de ter perdido e ainda sido humilhado com o Tratado de Versalhes, foi um dos pontos cruciais para o Hitler bater em cima e fazer com que as pessoas, com que os alemães se sentissem aí abraçados pelo nazismo, ok? Bom, ao final da Primeira Guerra Mundial, então, vai consolidar aí, fortemente na sociedade alemã uma ideia de que a derrota da guerra havia sido injusta, né? E também uma grande humilhação que eles sofrem com o Tratado de Versalhes. Isso é muito importante, pessoal. O Tratado de Versalhes é não posso colocar assim, a coleira nos alemães, porque é uma coisa assim muito vergonhosa para eles. Bom, o acordo, então, o Tratado de Versalhes é o acordo que põe fim à Primeira Guerra Mundial, vai proibir a Alemanha de ter navios e aviões de guerra, limita o número de soldados para uma média de 100 mil soldados de infantaria, obriga, então, os alemães a pagar uma indenização altíssima, mas assim, altíssima, altíssima mesmo, e entregar todas as suas colônias para aqueles que ganharam a guerra. Então, todas as colônias que os Estados Unidos, que a Alemanha tinha até então, elas são entregues e são entregues, não são dadas para os países vencedores, ok? Beleza. Para finalizar, né, para dar uma cerejinha no bolo, né? Na década de 1920, a gente vai ter a República do Weimar,
Weimar, onde a Alemanha então vai encarar uma crise econômica forte, violentíssima, leva o país a uma falência, estabelece então uma crise que ela é agravada junto com a crise de 1929, afinal a gente já está falando de um mundo aí não totalmente globalizado, mas já um mundo globalizado. Se é um mundo globalizado, então a gente está falando que o que acontece em um país vai interferir no outro. Reforça de novo aí, graças a essas crises financeiras, né? Reforça a crise da democracia liberal. O liberalismo não está funcionando. Se o liberalismo não está funcionando, algo está errado. Se algo está errado, precisamos de algo novo. O que vai fomentar esses movimentos autoritários e totalitários, né? Fascistas e que ocorrem em toda a Europa. O fascismo italiano e o nazismo alemão são os dois maiores exemplos. E depois, posteriormente, a gente vai ter também aí o regime socialista agora fugiu o nome. Do Stalin, perdão, socialista não. O regime stalinista, que também é um governo totalitário. Mas aí, pra gente entender, são esses os três mais famosos, dois são de direita, que é o fascismo e o nazismo, e o stalinismo, que é de esquerda. Os nazistas, então, chegam ao poder em 1933. O líder do partido nazista era o Adolfinho, ou também conhecido como Adolf Hitler. Ele vai iniciar, então, uma campanha de recuperação da Alemanha, onde ele vai recuperar não só a economia, mas como que eu posso colocar? Ele vai recuperar a moral, os bons costumes, as tradições alemãs e assim por diante. Um dos planos dele, que ele põe em prática, é a doutrinação da população e a perseguição de minorias. Isso desde o começo, desde 1933. Qualquer coisa que fosse diferente da ideologia deles era minoria. É a doutrinação dessa população. A Alemanha começa a recuperar sua economia, parte então para um rearmamento, né? Eles começam a produzir armas de novo, eles precisam desse poder bélico. E quando eles começam a se rearmar, já é uma afronta aí ao Tratado de Versalhes, né? Mas mesmo sendo uma afronta, eles acabam aí, tipo, os franceses, os ingleses, eles estão falando assim, por enquanto não estão atrapalhando a gente, deixa eles, não vão fazer nada. Só estão... deixa lá. Não cheira e não fede, né? E... eles também tinham aí uma certa... Eles sabiam, assim, além de deixar pra lá, eles sabiam que, caso eles interferissem, era muito provável que os alemães declarassem guerra a eles, né? Então, tipo, beleza, você vai... você pode se armar aí, a gente vai fingir que a gente não passa pente fino nenhum, a gente finge que não tá vendo nada, e a gente não entra em guerra, ok? Então eles evitam aí ao máximo esse embate. Mas aí você sabe que não vai dar muito certo. Bom, à medida então que a Alemanha vai se fortalecendo militarmente, o Hitler começa então aí a dar ele dá um início, né, do expansionismo territorial. O Hitler ele tinha assim uma ideia, né, uma ideologia de construir um espaço vital. Uma coisa assim que os nazistas queriam muito, um espaço assim, como que eu posso colocar? Um espaço um espaço necessário para a sobrevivência deles. Eu não vou falar o nome em alemão, porque eu não sei falar alemão, não sei pronunciar alemão. E no vídeo que eu fui falar sobre os nomes dos lugares em nórdico, todo mundo ficou tirando na minha cara. Então não vou falar nada. Se vocês quiserem, vocês pesquisam. Bom, esse conceito então de espaço vital, ele consistia basicamente em formar um império para a Alemanha, em territórios que historicamente já haviam sido ocupados pelos germânicos, então pelas sociedades germânicas, pelos povos germânicos do passado. E
Então, o Hitler era o terceiro Reich, Reich é R-E-I-C-H, e era um império assim, totalmente dedicado exclusivamente para os arianos, que era o ideal da raça pura dos nazistas, né? E que sobreviveria à custa da exploração dos eslavos. Ou seja, os arianos, né, no caso aqui, é a questão da supremacia branca, é uma questão de eles são melhores, assim por diante. E é uma raça pura, né, de branquinho, loirinho, dos olhos azul, mas nem todos eram. Enfim, é um rolo só. Mas se você fosse alemão, descendente dos povos germânicos tradicionais, você era uma raça pura. Mas caso não, você já era um impuro que poderia ser purificado aí num campo de concentração. Enfim, basicamente a gente está chegando lá, a gente está quase chegando no comecinho da guerra, onde a gente começa tudo. O expansionismo germânico ele vai acontecer aí em 3 momentos, né, que são distintos. Inicialmente foi realizada a invasão e anexação da Áustria, esse é o primeiro ponto. Esse evento ficou conhecido como Anschluss, que ocorreu em 1938, e em 1939 os alemães se manifestam também, manifestam interesse, na verdade, de invadir e anexar os Sudetos, que é uma região da Tchecoslováquia. Após algumas negociações que eles fazem com britânicos e franceses, os alemães têm a autorização, então, para anexar os Sudetos, e acabaram, mas assim, aquele famoso assim, ó, pega um pedacinho do meu lanche, mas não pega tudo, e você dá aquela mordida que vai mais da metade do lanche. Ótimo, ótimo parâmetro para se comparar, porque eles vão aí anexar quase toda a Tchecoslováquia. Então, para vocês verem que é importante esse pequeno pedaço. A gente está falando aí que teve uma reunião, uma negociação entre os britânicos, os franceses e os alemães. E os britânicos e franceses permitem a anexação dos Sudetos. Olha para vocês verem como eles não queriam guerra de jeito nenhum. Um país, quando está em paz, não quer guerra com ninguém. Já dizia o grande chorão. Enfim. E um terceiro ponto aí, né, um dos motivos que vão eclodir na Primeira Guerra quando ele vem a Polônia, eles querem anexar a Polônia também, e que era um território que pertencia aos alemães e aos russos antigamente. Então, a Polônia é o último desses três momentos aí de expansionismo, né? Até então, depois, durante a Segunda Guerra, eles vão anexar outros lugares. Enfim, o Hitler, então, ele tinha aí uma retórica muito grande contra os poloneses, né? E ela vai endurecer ainda mais em meados de 1939. A invasão da Polônia, então, ela não é aceita pelos ingleses e franceses. Ambos os países haviam exigido que Hitler, durante a Conferência de Munique, que ele não fosse fazer isso, né, que ele não invadisse, né, que o máximo era a Tchecoslováquia e assim por diante. Como eles estavam deixando o Hitler fazer tudo, como o Hitler estava vendo que eles estavam deixando fazer tudo, ele não esperava assim, que os franceses e os ingleses fossem reagir a esse movimento dele. Então, em 1º de setembro de 1939, ele vai ordenar a invasão da Polônia. Ele usa como justificativa um suposto ataque polonês numa fronteira alemã. Como a gente viu no plano Cohen, por exemplo, é um falso ataque, mas que dá justificativa para ele. Eles invadem então a Polônia e 2 dias depois os britânicos e os franceses respondem à agressão alemã contra a Polônia e declaram então a guerra. E aí que tudo culminou e é aí que se começa então o início da Segunda Guerra Mundial. Ok? Bom, prosseguindo então. Aqui é o que eu acabei de falar. Aqui é o mapinha dos lugares que eu falei. Aqui é o mapa da Polônia, onde eles vão
invadir, né, metade da União Soviética, metade da Alemanha. Eles tinham um pacto de não agressão, então eles invadiram só o pedaço que eles poderiam. Então a gente tem ali, ó, a invasão dos Sudetos, né, que são aquela partinha ali um pouquinho embaixo da Alemanha, entre a Áustria. A Áustria já era anexada. E ali, então, todo esse espaço aí que está colorido vira, então, a consolidação do espaço vital dos nazistas, ok? Em 1939 também, a Alemanha assina um pacto secreto, né, não contado para os outros, de não agressão com a União Soviética. Então eles vão invadir a Polônia e fica meio a meio para cada um. Então os alemães invadem a Polônia. Em resposta a isso, os governos da França e Inglaterra declaram guerra à Alemanha. A gente vai ter em setembro de 1939, que foi quando eles invadem. Começa então aí a Segunda Guerra Mundial. E aqui a gente já começa a ver algumas imagens do que foi esse conflito, de quais são as dimensões do conflito. Esse aqui é um dos primeiros tanques, né, de guerra, e a gente vai ver um desenvolvimento tecnológico de guerra muito grande, né, um avanço assim, de 1939 até 1945, é um avanço estrondoroso, imenso da questão militar. Criação de tanque, avião, o avião até então não tinha, já começa a ter um intuito de armamento de guerra e começa a se modificar, e é uma coisa muito sinistra. E tanque também, tanque vai ter muito, vai ter divisão Panzer dos alemães, que era o terror da Segunda Guerra e afins. Porta-aviões, navios e assim por diante. Mais uma imagem, espero que vocês tenham entendido o que tem ali. Então, nos primeiros anos então da Segunda Guerra Mundial, antes de começar isso aqui, deixa eu abrir tudo aí. Os primeiros anos, então, se caracterizavam pela ofensiva alemã, os alemães que estavam atacando, digamos assim. Nesses ataques, a gente pode colocar aí, antes de começar tudo isso daí, só para fazer um contexto de tudo. Na Segunda Guerra Mundial, então, ela vai acontecer de 1º de setembro de 1939 e termina em 8 de maio de 1945. E em 2 de setembro no Pacífico, porque daí vai ter os negócios lá as tretas entre americanos e japoneses. As operações militares, então, da Segunda Guerra Mundial, eles envolvem cerca de 72 países, entre os quais estão os mais importantes, né? Grã-Bretanha, Estados Unidos, União Soviética e União Soviética, combatendo os alemães, alemães, italianos e japoneses. Esses lados, já que a gente vai trabalhar com eles, acredito que vai ficar para a próxima aula, porque já está acabando o nosso tempo. Mas só para terminar aqui o contexto de tudo, para a gente começar já em cima aí do que acontece durante a Segunda Guerra. As batalhas deixaram aí mais ou menos cerca de 45 milhões de mortos, 35 milhões de feridos e 3 milhões de desaparecidos. O custo total, mais ou menos, da Segunda Guerra Mundial chegou a chegou, né, a mais de 1 trilhão de dólares, né, quase 1,5 trilhão de dólares. E, bom, na próxima aula a gente já vai começar a falar de tudo que está acontecendo, quais são os poréns e os porquês. Mas só para a gente terminar isso aqui hoje, a gente tem que entender que o mundo inteiro participou da Segunda Guerra, praticamente. Uma das coisas mais importantes que eu quero trabalhar, que a gente vai falar, é a do Brasil na Segunda Guerra Mundial. E eu acho que é um tema muito interessante. Esse ano eu queria que a gente fosse para o museu. Não sei como vai ser, espero que dê para a gente ir. Seria muito legal a gente ir lá e ver um pouco da nossa história.
os brasileiros fizeram aí durante a Segunda Guerra. Pessoal, por hoje é só. Nos vemos na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Até mais, pessoal.